Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês novamente, compartilhando algo do coração de Deus para a educação, certo? Eu gostaria de começar lendo o versículo de Esdras 7:10. Esdras 7:10 diz o seguinte: Esdras havia dedicado a sua vida a estudar, a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. E esse também deve ser a nossa ideia inicial quando trabalhamos com educação por princípios, quando trabalhamos com educação. Ensinar o povo de Israel, ensinar o povo de Deus. Uma das coisas que eu gostaria de estar meditando, compartilhando com vocês hoje, são ideias, do que está acontecendo. Uma das coisas importantes que nós temos que prestar atenção hoje em dia e perceber o que está acontecendo é que na vida nós precisamos entender a batalha espiritual. Nossa jornada nesse mundo é uma luta constante, porque não existe no mundo zonas neutras, Cada centímetro deste mundo é um território em disputa. Disputa por valores, por ideias, por poder. Então nós vivemos numa constante batalha espiritual, numa constante luta. E uma coisa interessante é perceber que somente uma vida cristã genuína, que nasce de valores adequados para uma verdadeira harmonia social. Se nós queremos ter neste mundo uma harmonia social, nós temos que colocar os valores e os princípios cristãos genuinamente na nossa vida, São os valores cristãos que tornam a história universal mais humana e que estrutura os fundamentos de uma civilização. Sem isso, nós vamos ver civilizações e culturas totalmente cruéis, corruptas, fora de um contexto cristão, sem valores absolutos. Tudo pode, tudo é possível, e vamos ver hoje aqui, versões, a visão, da visão Cristo versus a visão humanista. O cristianismo versus humanismo. É isso que nós vamos estar vendo nesse momento. E uma coisa interessante, tem uma frase muito interessante do Paul Gelli, que eu gosto dessa frase. É uma das frases que me conduz, quando eu vou dar aulas, sobretudo aula de história. E essa frase, ele disse assim, a história é a história de Deus. E a geografia é o cenário de Deus para a grandiosa história de Deus. Então isso é muito interessante o que o Paul Gelli disse, porque ele vai trazendo, ele vai mostrando que a história é a história providencial de Deus sobre o mundo. Quem de vocês já conhece professores de história? Eu conheço muitos professores de história. E eles são pessoas que levaram Deus, tiraram Deus da história. Se tornaram pessoas totalmente humanistas, se tornaram pessoas totalmente anticristãs, esquerdistas radicais. Tudo isso por quê? Porque eles tiraram Deus da história, tiraram Deus da geografia. Não veem mais a geografia como cenário para a história de Deus acontecer. Então, portanto, gente, quando nós trabalhamos currículo, quando nós trabalhamos dentro de uma educação bíblica cristã, o currículo é algo muito importante. Sabe por quê? Porque o nosso currículo, ele abre caminho no meio dessa secularização que o mundo está. Essa secularização que nós vivemos hoje, totalmente voltada para o homem, para o humanismo, para suas ideias próprias, esse currículo cristão nos tira. E nós, como cristãos, temos que derrotar esse humanismo dentro de nós.
essa forma humanista que nós temos de pensar. Cada um tem que começar a rever os seus conceitos, rever os seus valores, para então nós podermos nos tornar comprometidos com a palavra de Deus, com a verdadeira palavra de Deus. E eu gostaria que você entendesse uma coisa muito importante, que eu já falei várias vezes, quem já me ouviu falar, ouviu eu dizer isso. Entenda que toda a filosofia de vida e seus respectivos valores estão embutidos dentro de um currículo, né? E a maior batalha da vida no momento, ela está sendo travada dentro das salas de aula. Seja na educação infantil, no fundamental, no médio, na universidade, onde quer que esteja acontecendo a educação, está acontecendo batalha espiritual para ganhar o coração e a mente dos nossos jovens, né? E nós temos que fazer como Esdras, estudar, respeitar a Bíblia, ensinar os seus mandamentos, os seus estatutos a essa geração. E outra coisa importante que nós temos que ter em mente também é que a filosofia de vida e a educação de uma geração será a filosofia de governo da próxima geração. Então, se nós olharmos para o que está acontecendo agora, para o que está acontecendo dentro da atual conjuntura escolar, o que estão ensinando, o que estão batalhando, o que está sendo posto como valores absolutos, como valores para as crianças. Você pode imaginar, então, qual vai ser a filosofia de governo da próxima geração, né? Então, temos que ficar atentos e prestar atenção e tentarmos nos mover em prol de uma verdadeira e genuína educação bíblica cristã, de uma educação escolar bíblica cristã, né? Porque os cristãos do século XX, né, eles compraram muito facilmente a ideia filosófica anticristã, de que pertence ao governo a responsabilidade de educar as nossas crianças. Compramos também a ideia de que todo entretenimento é neutro. Não questionamos nada na nossa vida, né? Nós vamos ao cinema, nós ouvimos músicas e não questionamos, né, o que está por trás, qual a filosofia, qual o ensinamento que está por trás. Nós não temos esses questionamentos. Programas educadores, né, divertidos, são inofensivos. Mas não são, gente, não são inofensivos. São esses valores que vão moldar as convicções de vida, de família, de governo, né? Os conceitos de certo e errado. Você já prestou atenção? Já assistiu com seu filho algum desenho animado, algum filmezinho que ele está vendo? E você está percebendo o que está por trás, a filosofia que está por trás disso? Né? Está ensinando que tudo é possível, não existe valor absoluto. Então o jacaré namorar com a hiena, tá tudo bem, não tem problema, né? Vai ficar tudo legal, vai ficar tudo muito jóia. E aí como que de repente você vai querer colocar valores absolutos para uma mente que já está moldada dentro de que tudo pode, tudo é possível, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Educação. E nada neste mundo é neutro. Tudo tem uma filosofia por trás. E nós, como cristãos, temos que aprender a pensar biblicamente para podermos identificar, detectar qual é essa filosofia. O que é que está por trás deste filme, deste desenho, dessa música, desse programa educativo que estão dando para os nossos filhos, certo? Então, esse é um alerta para nós, professores, educadores, pais, administradores, termos a mente de Cristo, né? Você consegue perceber tudo isso?
né? Que em todas as áreas da vida nós estamos sendo bombardeados. A proclamação de que Deus não existe. Você já percebeu isso? Né? Deus não existe. Portanto, se Deus não existe absolutos, não existe verdades absolutas, porque essas verdades absolutas e esses ensinamentos, eles só vão acontecer se nós tivermos valores, se nós tivermos um norte, o que cremos, como cremos, né? Aquela aula que eu falei sobre filosofia cristã, né? O como, o quando e o onde, né? E o porquê. Então, se não existe absoluto, fica difícil eu traçar uma linha de pensamento, né? E outra coisa também importante que nós percebemos, desde o século XIX, o século XX, início do século XXI, é possível perceber o distanciamento dos princípios judaicos cristãos de todas as áreas da nossa vida. Começou com a retirada da palavra Deus da educação, né? Vocês já ouviram, já viram falar que nós não podemos falar de Deus, né, no currículo escolar, né? É que educação, ela é neutralizada. A educação é neutra. A educação, ela é laica, né? Gente, isso não existe. A educação não é neutra. A educação, ela se tornou muito científica. Mas nós temos que voltar a colocar e a pensar Deus na educação, certo? Então, porque não existe isso. Agora eu vou estar compartilhando com vocês, aqui do lado direito da tela, vai ficar aparecendo uns slides, porque nós vamos fazer agora uma comparação do que pensa os rudimentos cristãos e os rudimentos humanistas de várias áreas da nossa vida, para nós estarmos analisando e vendo como pensa, né? Como pensa sobre as pessoas, sobre o universo, sobre as verdades, sobre a realidade, né? Como nós pensamos isso dentro dos rudimentos cristãos, dentro dos rudimentos humanistas do mundo, certo? Então você pode acompanhar agora na tela a minha fala sobre isso, ok? Então vamos lá. Os rudimentos cristãos de pessoa. Como que a pessoa, segundo os rudimentos cristãos, ela está centralizada? Ela está centralizada na deidade de Cristo. Cristo é o seu Deus. E no humanismo, ela está centrada onde? No homem. O homem é o Deus. Há um Deus dentro de cada pessoa, há um Deus dentro de si, e você é o seu Deus. Então, olha a diferença. Em Deus nós temos aonde buscar os nossos valores, os nossos princípios. No homem, nós estamos perdidos no humanismo, porque eu busco em mim mesmo. E a palavra de Deus fala que enganoso é o coração, né? Enganoso é. Como que dentro do cristianismo nós vemos o governo, né? Nós vemos Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. E no humanismo, o homem é soberano, né? Soberania do homem. Ele é o centro de todas as coisas, né? E o universo. Como que é o universo segundo o cristianismo? O universo foi divinamente planejado, criado e sustentado por Deus, né? Em Colossenses 1:16 ele fala que todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, né? Então ele está sendo sustentado por Ele. E no humanismo nós vemos que o universo existe por si mesmo. A origem natural, o Big Bang, houve uma explosão e de repente tudo se fez, né? Tudo aconteceu e ficou tudo perfeito, lindo, maravilhoso. E as leis de Deus, as leis, né, da natureza, todas funcionam. Se são leis, já está descrito que elas precisam ter regras, né? Então só aí já quebramos o princípio de que o universo foi criado por si mesmo, né? São as leis universais. Quando nós pensamos
na lei da gravidade. Gente, a lei da gravidade ninguém muda, foi Deus que criou, né? Tudo que sobe desce, e nós estamos aqui nesse universo guardadinhos. Como que um Deus, um mundo que foi criado do nada, por acaso, vai ter essa perfeição, né? Então só um Deus que criou verdadeiramente esse universo, ele pode estar fazendo isso. E sobre a verdade, né? Quais são os rudimentos do cristianismo sobre a verdade? Muito interessante. Tem só uma pessoa nesse universo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, portanto, toda a verdade vem de Deus e tem sido revelado a nós. Isso é um princípio absoluto. E o que fala os rudimentos humanistas, né? Então, como eu estava falando, gente, os rudimentos do humanismo sobre a verdade é que toda a verdade é descoberta e ela está em constante mudança, em constante mutação. Portanto, não existe absolutos. Se a verdade está constantemente mudando, não existe absolutos, né? E uma verdade de Deus nunca muda. O que era ontem será hoje e vai ser eternamente. Ok? E quais são os rudimentos do cristianismo sobre a realidade, né? A realidade. Deus é a realidade final. Deus é a realidade. Ponto final. Ele existe, ele é eterno, ele é constante. E qual é a realidade dos rudimentos humanistas? A matéria, né? O dinheiro. Essa é a realidade. Né? Se não tem dinheiro, eu não faço. Eu acho muito legal, né? Eu acompanhando o projeto Construir, por exemplo, né? Admiro a Marisa. Vamos fazer a horta. Não, eu nunca vi a Marisa dizer assim, ou alguém do projeto, né? Dizer assim: ai, mas nós não podemos fazer porque não temos dinheiro. Gente, não é esse o nosso rudimento. Não é essa a nossa realidade. Nossa realidade é Deus. Se Deus mandou, Deus proverá. Né? Ah, não vamos fazer isso, temos que fazer. Ah, mas não temos dinheiro, não podemos fazer. Dinheiro não é o nosso Deus. Dinheiro é necessário, sim, é claro, todos precisamos dele, mas ele não pode ser o nosso guia, a nossa realidade. Nossa realidade é Deus. E ponto final. Se Deus mandou, Deus proverá. Amém? Então agora nós vamos ver o outro slide, né? Que é o conceito cristão de educação e o conceito humanista de educação. Né? O slide anterior nós falamos sobre os conceitos, sobre os rudimentos, né? E agora nós vamos falar sobre os conceitos dentro da responsabilidade de educação, o professor, o ensino, o aluno, objetivos e disciplina, certo? Então agora vamos pensar nesses dois pontos, ok? Obrigada. Conceito cristão de educação. Qual a responsabilidade de educação? Quem é o responsável pela educação? No conceito cristão, bíblico cristão, o responsável é os pais. Em primeiro lugar, os pais têm responsabilidade. Lá em Deuteronômio fala, né, que aos pais compete a autoridade, a responsabilidade de ensinar os seus filhos. Efésios 6,4 também dá essa ênfase, né, que a responsabilidade de educação é primeiramente dos pais. E no conceito humanista, o que ele fala que é responsabilidade de educação? Responsabilidade do Estado. Ou seja, o governo tem essa responsabilidade. Gente, como que nós vamos transferir a responsabilidade de educação para o governo se o governo não conhece Deus? Se o governo não tem valores absolutos? Se este governo que nós estamos vivendo é um governo corrupto, como que nós vamos entregar a responsabilidade a ele de educar os nossos filhos? É muito sério. Então, a responsabilidade maior, primeiramente, é dos pais. E quanto ao professor? Segundo o conceito de educação cristã,
O professor é chamado por Deus para ensinar e dele receber o dom. Então, gente, professor cristão, ele é chamado e ele recebe um dom do ensino. Se nós formos lá ver em Efésios 4:11, ele fala sobre o dom do ensino. E isso é dado por Deus. Nos conceitos humanistas, o professor ele é simplesmente um guia para as experiências e para as aprendizagens dos alunos. Ele não tem a responsabilidade, ele não tem os valores concretos, os valores corretos para ensinar. Então, quando nós entregamos nossos filhos ao governo, nós estamos colocando eles à mercê de toda a filosofia exposta por esse governo. E o ensino, gente, segundo os conceitos cristãos, ele é visto como um ministério. Ensino é um ministério. E no conceito humanista, o ensino ele é uma profissão. Eu estou exercendo a minha profissão. Tanto que quando lá na nossa escola, quando eu vou conversar com um professor, eu procuro saber o que ele pensa sobre educação, como que ele vê a sua profissão, como que ele expõe os seus valores. Porque se ele vier procurando uma profissão somente, ele não serve para estar no nosso meio. Ele não tem as capacidades e nós necessitamos, as habilidades necessárias. Ele pode ser um excelente professor, ele pode saber ensinar muito bem matemática, história, geografia e todos os conceitos, mas ele não vai fazer a diferença na vida das crianças. Ele não vai ser um referencial, ele não vai ser um exemplo, ele vai ser um bom profissional. E bons profissionais, o mundo tem bastante, Tem muito bons profissionais, mas nós não precisamos somente de bons profissionais. E como que o cristianismo vê o aluno? A imagem de Deus, mas na condição de pecador e precisa ser redimido. Gente, toda criança, ela tem que ser vista como uma pessoa pecadora e que precisa ser redimida. E nós temos que trabalhar na remissão, na redenção, porque Deus é um Deus redentivo. Então, sempre ter em mente que nós trabalhamos a redenção deste ser, a redenção desta criança. E no mundo, o aluno é basicamente bom, ele não precisa de salvação. Ele é uma boa criança, ele é um bom aluno, mas não vem como pecador, que carece da salvação. E qual é o objetivo dentro do cristianismo? Dentro do cristianismo, o objetivo é o desenvolvimento integral do ser, corpo, alma e espírito. Nós temos que ensinar as nossas crianças, essa tricotomia, corpo, alma e espírito. E no humanismo é simplesmente o desenvolvimento social. Ele tem que aprender a viver socialmente no mundo, a se comportar socialmente, a ser um bom cidadão. Nós vamos ensinar ele a ser bom cidadão, sim, mas com princípios integral de tudo aquilo que ele está fazendo. E a disciplina. Como que dentro do cristianismo nós vemos a disciplina, Tem que ser em amor, porque a criança é a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que ensinar ela em amor, mas com firmeza, por causa da sua natureza pecaminosa. Então nós temos sim amor, mas temos disciplina, temos limites. E no conceito humanista de educação, tudo é permissivo, Não precisam limites. A criança é basicamente boa, ela tem que descobrir, ela tem que explorar. Sim, ela tem tudo isso, mas dentro dos limites cristãos. Eu não sei se eu estou ouvindo a Dora acho que falou alguma coisa, mas eu não consegui ouvir.
Tá? Segue. Ok, gente? Então, esse é basicamente os conceitos que eu queria estar compartilhando com vocês em relação a esses conceitos, certo? E agora o conceito da criação do homem. Criação do homem, conceito humanista, criação do homem. Né? Como que, segundo a criação do homem, esse conceito cristão e o conceito humanista, ok? Muito bem. Qual é a sua origem? Né? Qual é a origem? O homem foi criado à imagem de Deus e está agora numa condição pecaminosa. Gênesis 1, 27 nos fala plenamente isso, né? Uma participação pecaminosa. Gênesis 27, 1. E no homem, como é que nós vemos? O homem é a forma mais alta de vida da evolução. Né? O humanismo, ele acredita na evolução do homem. Nós acreditamos na criação do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E qual é o destino? Qual é o nosso destino, né? O destino do crente é o céu, né? O destino do que crê, do que não crê, é o inferno. É simples assim, né? Céu, inferno. Não há meio termos, não há meio caminho, né? Esse é o nosso destino. Nós ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Malu, que coisa doida tu tá falando, né? Mas são valores absolutos, né? E qual é o destino? A sepultura final, morreu, acabou, né? Esse é o que o humanismo pensa. Então, por isso que eles têm que viver intensamente a sua vida aqui e agora, porque eles não creem na eternidade do homem, né? E qual é a nossa situação em relação ao conceito de cristão? O homem pecou e necessita de um Salvador. Todos pecaram. Por meio de um só veio o pecado. Por meio de Adão veio o pecado. Essa é a nossa situação que o cristianismo nos coloca, né? E o homem é simples, é primitivo e está em processo de melhoramento. Né? Então eu vou ter que morrer e nascer muitas vezes para ver se eu vou melhorar um pouco. Eu estou num processo de melhoramento. Né? E em Deus nós temos uma necessidade de uma redenção. Deus está nos redimindo do nosso pecado. Então tá vendo como é diferente a situação quando eu penso? E o que é a salvação? Para o cristianismo, a salvação do homem é um dom através de Deus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E o humanismo, a salvação do homem é alcançada pelo seu próprio esforço. Então eu vou me esforçando, vou me tornando melhor, vou me esforçando e eu chego lá. Né? E nós vemos que a humanidade, desde que ela começou, ela não avançou muito na sua bondade, nos seus melhoramentos. Né? Porque sem Deus e sem valores absolutos não há essa transformação. Não temos como nos transformarmos. E o progresso do homem, para o homem progredir, necessita alterar o seu caráter interno para afetar o seu ambiente externo. Então, em Deus e no cristianismo, eu tenho que começar a minha mudança internamente. Eu mudo de dentro para fora, né? Do coração, a partir da aceitação de Cristo. Então, começa a minha transformação. E no humanismo, o progresso para o homem implica em alterar o seu ambiente, né, para converter-se numa pessoa boa. Então, se ele mudar de ambiente, ele vai se tornar uma pessoa boa. Né? Se ele mudar, né, de cidade, ele vai se tornar uma pessoa boa. Se ele não está bem nessa cidade, ele vai mudar de cidade e ele vai se transformar. E nós sabemos que isso não é verdade, porque a mudança ela é interna e não externa, ok? E a mente? Como é que é a nossa mente? Né? A mente do homem foi desenhada para raciocinar a partir de absolutos, né? Princípios visíveis e situações invisíveis. Né? Os absolutos de Deus, a nossa fé, né? Os atributos invisíveis, a fé.
né? E os visíveis, as ações de Deus, né? A obra do Senhor na minha vida e na própria natureza. Quando eu olho, quando eu observo, eu consigo ver Deus, né? Em todas as coisas. E como é que é a mente do homem, segundo o humanista? A mente do homem foi envolvida, raciocina a partir do temporal, situações visíveis, com respostas simples, imutáveis da vida. Então, eu acredito naquilo que eu vejo. Se eu vejo, se eu toco, se eu sinto, existe. Se não eu não vejo, não existe, né? Então, não são os mesmos atributos de Deus, né? E a meta, qual é a nossa meta em Cristo? A nossa meta em Cristo é nascer de novo, nos tornarmos nova criatura, sermos pessoas redimidas, convertidas, transformadas. E qual é a meta, segundo o humanismo? É mudar a sociedade, né? Eu não tenho que mudar a mim, eu tenho que mudar a sociedade, né? E essa é a meta do humanismo. Ele não olha para si mesmo e pensa, a mudança tem que começar em mim e a partir de mim, então eu posso mudar aquilo que está em volta de mim, né? No humanismo ele não pensa assim, ele já pensa no social, tem que mudar a sociedade, né? Não a mim. E a responsabilidade básica do homem é aprender a dar, né? Deus, ele dá, ele parte desse princípio de dar, né? Deus deu a vida, Jesus deu a sua vida por nós. Então esse é o conceito básico, né? Dar. E qual é o conceito básico do humanismo? O alvo básico da vida é aprender como obter. Então uma criança vai para a escola, vai para um curso para aprender como obter coisas, né? Então, queridos, como nós estávamos vendo e analisando esses dois conceitos, né? Nós aprendemos muito. 3 coisas básicas eu queria deixar para nós pensarmos junto, né? Que é impossível enxergar nosso mundo de uma posição neutra, certo? Não existe neutralidade. Ou Deus é honrado como soberano, supremo, ou ele não é. A segunda coisa, o primeiro confronto ocorreu lá no Jardim do Éden, né, com a questão da Eva. Será que Deus existe? Será que foi assim que Deus falou? Né? E ali começou então a guerra entre o bem e o mal, né? A guerra entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Então o humanismo da Eva lá, né, perguntar, mas foi assim que Deus falou? Não foi bem assim que ele falou sobre a questão da fruta, né? Você pode ler isso lá em Gênesis 3, 4 e 5, que ele vai falando. E outra coisa importante, ou Deus e sua palavra são reveladas, são o nosso padrão absoluto que determina as minhas verdades, que determina a minha vida, que determina o bem ou o mal, ou o homem é o padrão, né? Então nós temos que pensar, quem é o meu padrão? É o homem ou é Deus? E temos que aprender a pensar constantemente como Deus pensa. Então, em toda e qualquer situação que acontecer na tua vida, que ocorrer, seja vendo um jornal, uma notícia, seja alguém conversando contigo, seja tu disciplinando uma criança, seja você ensinando uma criança, pensa, como Deus faria isso? Né? Como que Deus pensa sobre isso? E aí nós vamos treinando a nossa mente a pensar biblicamente. Okay? Falando especificamente em relação ao Projeto Construir, né? O Projeto Construir, ele atende basicamente a jovens e adolescentes, jovens principalmente nesse atual momento, a gente observa que são crianças, porque até 12 anos são crianças, né? Quando eu falo crianças, não estou me referindo a crianças pequeninas, né? Que até 11 anos ainda é criança, né? De 12 para cima ele parte a ser adolescente. Então, crianças e adolescentes no projeto, crianças em risco, crianças com dificuldades, muita dificuldade de aprendizagem, crianças e adolescentes que vêm totalmente desconhecendo toda e qualquer possibilidade de limites, né?
toda e qualquer possibilidade de regras, porque ele vem com o seu conceito humanista e com o seu conceito de, como é que a gente fala? De mundo, né? Que tudo pode, tudo é possível. Ele é uma criança que está totalmente exposto ao conhecimento do mundo, a músicas, entretenimentos, tudo aquilo que eu falei, que da neutralidade, ele está exposto. Como que nós agora vamos atuar com esse adolescente? Com esse adolescente que está acostumado a ouvir funk da mais, digamos, baixa, né? Essa é uma realidade daqui do projeto no momento. Crianças que viram já filmes de todo tipo e qualidade, né? Como que eu vou poder interagir com essa criança? A primeira coisa que eu digo para vocês, gente, amem essa criança. Primeira coisa é amor. Segunda coisa, nunca se sintam desrespeitados, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho que ter na minha mente. Essa criança, quando ela me afronta, não é a mim que ela está afrontando, e sim a sua condição de vida, a sua frustração de vida, né? Então nunca tome como algo pessoal para você. O fulano está me desafiando, né? Ele não está te desafiando, ele está se desafiando, porque agora ele está ouvindo e está aprendendo algo que para ele é totalmente novo. Ele vai estar mudando a sua mente, ele vai estar se transformando a sua mente. E como que eu vou poder atingir a mente dessa criança? Só tem uma palavra: amor, né? A palavra de Deus fala que o amor encobre multidão de pecados, né? E você vai dizer assim para mim: ai, Malu, é muito fácil dizer ama, já que tu não está na linha de frente, digamos, ali com o aluno. Não é fácil, isso é uma prática. Hoje você pode não ter conseguido, mas amanhã você vai conseguir, e depois de amanhã você vai tentar de novo, e você vai, quando ver, você vai estar amando e se entregando a essa criança. E quando ele sentir isso, quando o jovem se sentir seguro do seu amor, quando ele se sentir seguro da tua posição, que você não vai abandoná-lo porque ele te desafiou, que você não vai abandonar o projeto porque ele não está aprendendo, que você não vai abandonar a sua aula porque essa criança é difícil. Quando ele sentir essa segurança em ti, então ele vai começar a aprender. Então não é algo que você vai conseguir fazer em um mês, em uma semana, sabe? É um trabalho de vida, é um trabalho a longo prazo, né? Jesus está trabalhando na nossa vida, gente, há quantos anos, né? Eu conheço Jesus, eu sou crente há mais de 30 anos, e até hoje eu ainda tenho coisas que eu me paro e digo: ai, Jesus, misericórdia, muda em mim, me transforma, me ensina, né? E com eles, gente, sempre pense, são pessoas machucadas, feridas, e eles estão aqui para serem redimidos pelo amor e pelo sangue de Jesus, certo? Então eu creio que essa seria a minha fala para ti, meu incentivo para você no projeto construir é essa, gente. Não existe palavras mágicas, não existe, como é que a gente fala? Magia, né? Não existe. Existe trabalho, existe amor, existe perseverança, continuidade, né? E talvez, muitas vezes, nós venhamos a ver o fruto do nosso penoso trabalho lá na eternidade. Talvez nós nem venhamos a ver aqui, agora, o fruto do nosso trabalho, né? Mas nós não estamos aqui para ver o fruto do nosso trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar, para plantar sementes, para regar essa semente e crer que ela vai frutificar no tempo certo. Amém?
Então essa era a minha palavra que eu tinha, meu incentivo para vocês no projeto.